o nosso programa está começando. E o nosso tema de hoje é sobre como que eu posso contribuir para manter o equilíbrio do meio ambiente. O meio ambiente é um assunto muito falado nos dias de hoje, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E eu trouxe aqui hoje um convidado para falar sobre esse assunto, que é o Irã Neiva. Irã Neiva, seja bem-vindo ao nosso programa. Ele é engenheiro agrônomo e atualmente ele é professor lá no Instituto Federal aqui de Araçuaí. Olá, telespectadores, é um prazer estar com vocês e eu que agradeço pelo convite. Então, gente, uma palavrinha de uma grandiosidade imensa, sustentabilidade. Irã, explica pra gente o que é essa palavra, sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, que é um termo que é tão utilizado, que está na moda, né, e muitas pessoas não sabem associar. Na verdade, é você preocupar com a produção, né, de ter alimento em sua casa, mas preocupado também com a conservação dos recursos naturais, tanto para a geração atual como para gerações futuras. Quando eu estou falando dos recursos naturais, eu estou falando da água, estou falando do solo, estou falando da flora, da fauna, que é tão importante para a manutenção da vida e, consequentemente, para gerações futuras. Então, nada mais é do que você preocupar com as gerações futuras, porque até então o nosso modelo amplamente extrativista sempre preocupou em produzir em larga escala e não preocupando com a conservação ambiental. Então, a sustentabilidade ela passa pelos preceitos de você produzir, mas de forma sustentável, de forma amplamente racional, preocupado sempre com o próximo. Irã, na prática, como que eu posso fazer com que a sustentabilidade aconteça? Na verdade, a sustentabilidade em pequenos atos, cada um pode estar contribuindo. Desde a forma de que você economize mais água, que use a energia de forma racional, que, digamos, use sistemas de irrigação na agricultura mais eficientes, né, que venha consumir menos água, desde que você faça atividades aí de adquirir alimentos que sejam oriundos da agricultura orgânica, né, de um sistema familiar de produção sustentável. Então, atos simples no dia a dia, até mesmo em casa, quando você descarta um determinado resíduo que poderia ser utilizado no composto orgânico, que aí você teria um lixo a menos a ser liberado nos lixões, como temos nas cidades. Né? Então, são práticas simples e que poderiam ser praticadas e podem ser praticadas por qualquer pessoa. Basta que cada um busque colocar em prática, né, essas ações que vêm trazer benefícios para todas as gerações. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Na hora de comprar alguma coisa, o que eu ou o pessoal aí de casa deve observar? Essa é uma questão bem interessante, porque sempre quando eu alerto os meus alunos, né, quando você chega a um supermercado, muitas vezes você já vai impulsivo a adquirir um produto e não conhece a origem daquele produto. Então é importante observar as embalagens para você ter um pouco de ciência de onde que vem aquele produto, a sua origem de produção e dar valor a produtos que são, digamos assim, produzidos na nossa própria região. Sim. Como nós temos aqui as feiras livres na região, que são produtos oriundos de uma agricultura familiar que tem uma base orgânica, né? Uma base sustentável, como nós havíamos falado, e que você já busca a ter um mecanismo aí favorável, né, à preservação ambiental. Porque quando você chega nos espaços para adquirir os produtos, as pessoas, principalmente, elas buscam aquilo que é mais fácil, né? Então, compra um produto processado, um produto industrializado, e quando você adquire esse produto, pode ser que ele tenha bases da agricultura convencional, que é amplamente extrativista no modo de degradação do meio ambiente como um todo, e acaba que você vai estar favorecendo esse sistema, né? Então é importante que você busque produtos aí que sejam oriundos no sistema familiar, orgânico de produção, onde você vai estar incentivando, né, a esse mecanismo, digamos assim, sustentável de produção. Tá? Outro mal também, Irã, são as sacolinhas, não é isso? É um gesto simples. O que você tem a dizer a respeito dessas malditas, né, sacolinhas? Isso aí tem sido alvo de muito questionamento, né? Inclusive em alguns municípios tem leis que proíbem os estabelecimentos de fornecer as sacolinhas. Outros já vendem aquelas sacolinhas biodegradáveis, né? Porque o plástico ele demora anos e anos para se decompor e geralmente são produtos que vai trazer um mal enorme quando você libera ao ambiente. Então você tem que buscar alternativas de utilizar uma embalagem de papelão para colocar o seu produto, ou uma embalagem biodegradável, onde vai ter uma vida útil aí de degradação bem curta, né? Então você tem que buscar alternativas, porque o produto que, digamos, tem uma vida de decomposição muito ampla,
consequentemente vai ficar exposto, vai ficar contaminando o nosso ambiente, né? Seja os rios, seja o solo, e consequentemente trazendo problemas para as famílias como um todo, né? Irã, como a gente percebe, a população ela vem crescendo de uma forma tremenda. Então, com isso também cresce a demanda de alimentos, de energia. Existem 4 palavrinhas: reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Nós podemos praticar isso, né? Com certeza. Toda forma que você possa fazer para trazer benefícios, ela é fantástica. À medida que você vai reutilizar um produto, à medida que você vai reciclar, são atos, como eu falei anteriormente, que você pode fazer em casa, ou no fundo de quintal, ou na pequena propriedade, você está evitando de consumir novos produtos. Hoje o produtor, quando ele vai fazer uma atividade na sua residência, desde produzir um composto orgânico, onde você está reutilizando materiais que seriam liberados no ambiente, você está produzindo, na verdade, um adubo natural, ao evitar de comprar um adubo mineral, por exemplo, né? Então você vai ter benefícios, além de ser alternativas fáceis, de baixo custo e de reutilização. E aliado ao fato de você vai estar reciclando alternativas. Então são práticas amplamente difundidas que temos que buscar disseminar. Porque as nossas ações, elas são muito, digamos assim, tímidas ainda, né? Então nós temos que estimular a sociedade para praticar, porque quando você busca fazer uma separação do resíduo na sua própria casa, né, quando você está preparando o alimento, você está estimulando, na verdade, a prática, digamos assim, da separação do material que tradicionalmente você coloca tudo numa sacola e libera para o lixão. É verdade. Né, porque nós sabemos que hoje no território brasileiro, 64% dos municípios têm lixões. Não tem, digamos, aterros, né, sanitários, não tem uma coleta seletiva. Embora nós saibamos que existe toda uma legislação dos resíduos sólidos, mas para você ter esses mecanismos de separação, ele passa, né, pelas nossas ações dentro de casa. Que aí você torna um mecanismo de incentivar e cobrar do poder público essas ações a amplo espaço. Irã, e não tem jeito mesmo. É a questão de conscientizar mesmo a população. E a conscientização, na verdade, ela tem que ser muito mais prática. Não adianta nós pensarmos só em falar com as pessoas, né? Nós temos que mostrar, fazer, porque aquelas pessoas que passaram por um sistema tradicional, que residem sempre ali na zona rural, elas não são culpadas por estar naquele sistema, né? E muitas delas não tiveram a formação. E talvez para associar um novo, uma conversa, não seja fácil. Mas você indo até o espaço e fazendo uma oficina, uma atividade prática, aquilo fica na mente do produtor. E talvez fica mais fácil dele associar e perpetuar aquela prática sustentável para as suas ações cotidianas no seu sistema de produção, que consequentemente vão ser favoráveis para o ambiente, né? Isso aí, conscientizar praticando. Isso. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta, não saia daí. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais.
A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso programa e com o tema sobre como que eu posso contribuir para manter o equilíbrio do meio ambiente. Irã, vocês têm um projeto aí com os alunos da escola. Conta pra gente um pouquinho quem são seus parceiros, como que é que funciona as suas atividades. Então, na verdade, nossos alunos, né, seja do curso de agroecologia, seja do curso de meio ambiente ou como do superior em gestão ambiental, nós temos práticas, né, de fazer atividades em campo, né, diretamente com produtores, com outras instituições, né, para mostrá-los como que eles vão atuar, digamos assim, após formar. E, digamos, nós temos instituições parceiras como o CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que tem disseminado práticas ambientais sustentáveis no município. Então, eles são parceiros do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campus Araçuaí, onde nós fazemos práticas desde uma oficina de permacultura, de produção do composto orgânico, de produção do substrato para produzir mudas, desde atividades na zona rural com os familiares, né, que na verdade são os próprios produtores, para mostrar a importância de ter uma muda no entorno de sua casa para mudar o próprio microclima, seja de restabelecer a área de mata ciliar. Então essas ações nós fazemos no cotidiano, né, envolvendo os nossos alunos, os parceiros, seja aqui no município, né, com o projeto de arborização de ruas, seja tentando revitalizar, como eu falei, a área de mata ciliar no entorno de uma bacia hidrográfica, seja diretamente nas propriedades. Então esse trabalho ele tem esse viés mais prático, né, envolvendo os nossos alunos, outros professores do Instituto, com técnicos do CPCD e de outras instituições que possivelmente poderão agregar mais nesse trabalho, né? Por que plantar árvores nativas? Na verdade, a área, né, de restabelecer o nosso bioma, digamos assim, ele passa por você ter espécies nativas. As espécies nativas elas já estão, na verdade, adaptadas a um determinado ambiente, né, e ela já tem uma própria mecanismo de resistência a possíveis pragas, a possíveis doenças. É um local de abrigo natural, né, à fauna. É um local, são espécies que têm uma ampla, digamos assim, facilidade de multiplicar no ambiente. E diferentemente das espécies exóticas, né, que são espécies que são introduzidas no ambiente, mas que não são nativas daquele ambiente. Então as espécies nativas elas já têm uma facilidade de adaptação, né, e já tem toda uma, digamos, uma dinâmica, né, de utilização. Nós temos espécies nativas do cerrado, por exemplo, como o próprio piqui, como nós temos lá na APA do Chapada do Lagoão, que é uma espécie nativa e que ela tem multiplicidade de usos. Não só simplesmente como uma espécie daquele ambiente, mas você tem o fruto para se tornar comestível, é uma fonte de renda para os catadores para comercializar o produto. Então as espécies nativas elas têm um espectro de possibilidades e de vantagens, né, para você tentar restabelecer um bioma, principalmente quando ele está degradado, né. Por que reflorestar as margens dos rios e nascentes? É tão importante. Por que é tão importante fazer isso, Irã? Hoje nós temos um grande problema na nossa região, porque quando você vai, né, nas comunidades rurais, o problema comum que é relatado é a falta de água. Inclusive há vários projetos aí sendo disseminados, mas se você for observar as bacias hidrográficas, né, que são os nossos rios, os córregos, os lagos como um todo, não há mata ciliar. Não há aquela vegetação no entorno desses recursos hídricos. Por que não há? Porque tradicionalmente a prática da agricultura convencional se disseminou.
seja pelo desmatamento, seja pela queimada, e consequentemente esses rios ficaram vulneráveis. E aí quando você tem essa vulnerabilidade, no período chuvoso intenso, as áreas alagáveis, elas trazem consigo resíduos, por isso que nós temos aquela água barrenta, né? Sim. A ausência da mata ciliar, ela não vai fazer aquele filtro, né? Que seria importante para evitar aqueles resíduos que ficariam no leito do rio, o entupimento, consequentemente vai prejudicar na conservação do solo, do entorno. Então você perde, na verdade, a vida, né, daquela bacia hidrográfica. Por isso que é importante nós preservarmos tanto a área do entorno, né, de uma bacia hidrográfica, como na área da nascente também. É importante que façamos ações simples, como um cercamento de uma nascente, tentar restabelecer uma área de mata ciliar. É claro que pelo Código Florestal, essa área de mata ciliar, ela vai depender da largura do córrego, né? Então, é importante que o produtor, que as famílias busquem fazer isso, porque é através dessas ações que nós vamos ter água doce, potável, para que consigamos, né, satisfazer as nossas necessidades e que tenhamos produção, né? Porque não adianta nós pensarmos que o problema está instalado e que eu vou migrar para a cidade. Pelo contrário, de onde que vem o alimento? Então nós temos que ter os mecanismos aí de preservação do nosso meio ambiente, sem deixar de lado o nosso papel, né, de ter a produção de forma sustentável e de conservação do nosso meio ambiente. Irã, fala de uma forma bem clara para a gente a respeito da mata ciliar e a importância dela para os rios também, né? Que sem ela... nós sabemos que... as matas ciliares, né, são aquelas áreas de vegetação no entorno dos rios, onde você tem espécies nativas e que elas funcionam ali como um ciclo de nutrientes, como mecanismo de filtro de resíduos, garante toda uma vitalidade do rio e sem ela, consequentemente, nós temos o secamento das bacias hidrográficas, como tem acontecido aqui no nosso município. Córregos que tradicionalmente eram perenes, né, ou seja, que não secavam, né? Isso tradicionalmente as pessoas mais antigas daquelas regiões sempre abordaram isso. Hoje eles já secam. Nós temos aí o córrego Gravatá, o Piauí. Por quê? Porque a mata ciliar em algum momento foi removida pela atividade da agrícola convencional e, consequentemente, como as famílias não têm adotado as práticas de restabelecer ou de revitalizar aquela área, a degradação tem de se alastrar cada vez mais. E aí, as funções que ela poderia desempenhar não vai ser desempenhada porque você removeu aquela área. E é difícil você simplesmente falar com o produtor, com as famílias, se você não mostrar na prática. É verdade. Inclusive, nós temos feito algumas ações com outras escolas, inclusive lá na Alfredo Graça, né? Que é uma comunidade no entorno do Ribeirão Gravatá, onde nós estamos envolvendo os alunos para fazer plantio de mudas no entorno da bacia do Ribeirão Gravatá, com o mecanismo de mostrar para os filhos dos produtores daquela região da importância de tentar revitalizar. Porque as ações que o poder público tem feito nos últimos anos é algo emergencial, porque não está dando conta do problema da falta de água na zona rural. Porque não pode imaginar que simplesmente o carro-pipa indo nas comunidades vai resolver o problema. Não é por aí. Irã, interessante você falar na questão dessa atividade que vocês fazem com os alunos. Não é só chegar lá e plantar uma árvore em qualquer lugar. Tem toda uma técnica. Na verdade, nós temos que observar que cada córrego ele tem o seu leito, né, que é onde passa o seu curso. E tem aquela área alagável no período de chuva intensa. Então é importante você respeitar uma distância mínima, plantar as espécies mais recomendadas e que sejam de preferência nativas, né, dessa região e que sejam mudas que estejam num porte ideal de 40 a 60 centímetros, né, para que geralmente ela vai ter uma facilidade ali de desenvolver mais rápido, de proliferar de fato. E é importante, como a gente sempre busca disseminar com os alunos, quando se for produzir uma muda, não comprar um saquinho plástico num estabelecimento comercial. Pelo contrário, você tem uma embalagem Tetra Pak de leite, ela pode servir como suporte para você colocar um substrato e produzir uma muda. E aí você consegue ter um processo mais simples, mais barato, né, e, acima de tudo, sustentável. Né? Verdade. Então, para aqueles que querem fazer esse tipo de prática, é seguir essas técnicas aí que dá certo. Né? E na verdade, o segredo é você querer fazer. Não existe assim uma regra de, eu não consigo fazer isso porque eu não conheço. Hoje a disseminação das técnicas, ela se dá em diferentes modos nas escolas, né? As instituições estão preocupadas, seja de ensino fundamental, ensino médio,
e os professores estão buscando disseminar essas alternativas, né, essas técnicas mínimas. O importante é querer fazer, né? É um trabalho de formiguinha, mas que é fundamental e necessário. E necessário na nossa região. Nós vamos para o intervalo rapidinho, não saia daí que nós vamos continuar falando sobre esse assunto do meio ambiente. Já já a gente volta. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte tem tudo que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Faça-nos uma visita, teremos total satisfação em lhe atender. Madeirarte, qualidade e compromisso com você. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 3337312204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Elegância Buffet e Decorações. Bom gosto é uma questão de escolha. Casamento? Buffet? Decoração de eventos? Ligue 33 99922 7891. Elegância Decorações. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias: moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Dois Amigos, Pneu e Borracharia. Linha completa de pneus nacionais e importados. Borracharia, acessórios. Ligue 3731-2918. Próximo a Semig, Canoeiro. Estamos de volta com o nosso programa e nós vamos falar agora sobre um assunto muito pertinente, que em Araçuaí é possível notar os impactos que as barragens ou a barragem Irapé tem causado aqui no Vale do Jequitinhonha. Irã, fala pra gente quais foram esses impactos, né, com a construção de usinas, não só aqui na nossa região, mas em várias regiões, né, teve também o desastre lá em Mariana. Quais são esses impactos que nós vem sofremos aqui em Araçuaí? Na verdade, todo o processo de barramento de um rio, ele traz impactos, sejam positivos, mas os negativos também. Quando você constrói um barramento, ele tem vários objetivos, seja simplesmente você propiciar o acúmulo de água, até mesmo você fazer um processo de geração de energia. Aqui na nossa região, nós temos algumas barragens que foram implementadas, seja com o objetivo apenas de acúmulo de água, como aconteceu na barragem de Calhauzinha, barragem de Genipapo, ou como geração de energia também. Então, como impactos negativos, nós podemos mencionar a remoção de famílias nas áreas que são inundáveis, que é uma situação óbvia, né? Principalmente porque você tende a ter uma grande quantidade de famílias que tem que ser removidas, porque são áreas alagáveis que você vai ter, além de você ter uma dinâmica do fluxo migratório dos peixes que é de fato influenciada, né? E que muitos pescadores em alguns momentos reclamam, questionam, né? A qualidade da água pode ser alterada, principalmente porque nessa área que é inundável, nós temos matéria orgânica, que é toda aquela vegetação, que são árvores que ficam submersas. Sim. E que vão decompor ao longo dos anos e, consequentemente, podem influenciar na qualidade da água. Aliado a outros fatores, como assoreamento, né, no entorno daquela área inundável, principalmente se você não faz um trabalho de
buscar, né, evitar esse assoreamento. Alternativas existem. E o problema, como você mencionou, da questão de Mariana, que foi um acidente que aconteceu recentemente, em outros municípios, você tem toda uma dinâmica. As mineradoras, geralmente, elas constroem barramentos para como depósito de resíduo. Sim. Né, um resíduo que é extraído ali na atividade da mineração, e ali é um mecanismo de você alojar aquele resíduo para não liberar diretamente ao ambiente, né, de forma rápida. Aquele barramento tem que ter um controle, né, constante, para você observar como está o nível de segurança, que consequentemente, em algum momento pode haver o rompimento daquele barramento, como aconteceu em Mariana, que dizimou inúmeras famílias, né? E também toda uma dinâmica de sobrevivência daquelas pessoas e que veio prejudicar a bacia do Rio Doce, até desaguar no oceano. Então são ações, problemas que tendem a acontecer. Nós temos aí usinas Belo Monte, por exemplo, que tem sido alvo de questionamento nos últimos anos, por quê? Áreas que estão sendo alagáveis são áreas de preservação, né? E, consequentemente, você tem ali povos tradicionais, são indígenas, e que muitas vezes não são envolvidos no processo de diálogo, no processo de licenciamento, do que é de direito desses povos, né? E na nossa região se aborda muito a importância de construir barragens, né? Vamos construir barragens aqui no Rio Araçuaí, outra no Rio Jequitinhonha, ou nos Ribeirões Gravatá, Piauí. São alternativas, mas você tem que avaliar os impactos. Nós sabemos que traz esses Porque também é uma pontos, vantagem na construção de uma barragem, né? Isso. São alternativas, né? Como eu falei, são vantajosas na medida que você, pelo menos, propicia um acúmulo de água, né? Por um lado, você tem essa dinâmica de ter um acúmulo aí para favorecer aquelas famílias que estão sem água, mas nós temos que voltar lá atrás, que é tentar revitalizar a área daquela nascente, daquela bacia, e a área da mata ciliar, porque são, digamos, os mecanismos, de fato, viáveis, né, para você garantir o fluxo, né, daquela bacia hidrográfica. Que isso seria a solução, né? Mesmo que construam as barragens, mas tem que fazer isso. Inclusive, há projetos aí, inclusive, como você mencionou, né, que das ações que poderiam se fazer, é importante que a sociedade queira fazer isso, porque não é simplesmente você fazer um barramento que resolve o problema. Nós temos aí barragens que foram estabelecidas, como eu citei, mas a área da mata ciliar daquela bacia hidrográfica não existe mais, porque foi desmatada, é uma área de pastagem, por exemplo, né? Então, são ações práticas e que são necessárias. Irã, essa questão da barragem, os ribeirinhos de algumas comunidades sofrem também com a questão das plantações. Eles viviam das plantações e a água não serve mais nem para regar as plantas. Porque a água fica com mau cheiro. Por que isso acontece? Como eu mencionei anteriormente, entrando mais um pouco em detalhe, geralmente a área de alagamento, né, você vai ter um contingenciamento ali de digamos assim, vegetação e até mesmo de indivíduos, né, da própria fauna que vão passar por um processo ali de decomposição. E ali no cenário de 5, 10, 15 anos, né, isso vai depender, claro, da área que se tornou inudável e também até das rochas que estão ali no entorno, é claro que vai modificar a qualidade daquela água. E geralmente nessas áreas, né, do pessoal que fica no entorno, eles questionam, principalmente em barragens que são construídas mais recentes, que essa ação de decomposição vai acontecer de forma mais rápida, né, das vegetações que ficaram submersas e que você vai ter um acúmulo de matéria orgânica, né? E a quantidade, digamos assim, de resíduos ali presente vai influenciar na qualidade da água. Consequentemente, até para consumo, pode ser alvo de questionamento por não ser uma água potável. Irã, mais ou menos, quanto tempo que demora para fazer uma revitalização, essa questão da mata ciliar mesmo, quando ela é destruída? Quantos anos, mais ou menos, que a gente consegue ter um resultado, um retorno? Então, aí uma questão bem interessante. Todas essas áreas que são alteradas, né, ela passa por diferentes níveis de degradação. E aí é o que nós chamamos de áreas degradadas. As áreas degradadas, dependendo do nível de avanço que ela estiver, o tempo de revitalização pode ser que nós, em vida, né, não venhamos saborear dessa revitalização, mas é importante dar o passo. Pode ser que você consiga recuperar uma área no cenário de 20 anos, outra no cenário de 50 anos. Então vai variar muito, seja do bioma, do nível de degradação, do nível de ações que vão ser colocadas em práticas, e sem contar que a regeneração de uma área ela pode se dar, seja artificial, quando você vai lá e faz o plantio de mudas, envolve a comunidade, ou de forma natural,
que é quando você simplesmente isola uma área e deixa ela ao seu tempo se revitalizar. Então a questão do tempo, ela na verdade é muito variável, depende desse conjunto de fatores, como eu falei, né, mas que são fundamentais e necessárias que sejam feitas. Né? Também vão ser os nossos filhos, os netos, bisnetos, que vão gozar aí desse resultado, né? Às vezes a gente pensa só no hoje, temos que pensar no hoje, mas também pensando no futuro. Né? Na verdade, então vale a pena mesmo. Né? As gerações futuras, que digamos assim, são as mais ameaçadas, vamos ser sinceros, perante as ações nossas no nosso dia a dia. Quando nós falamos aí da necessidade de preservar, como nós acabamos de falar, as matas ciliares, preservar as nascentes, de um sistema sustentável de produção, nós estamos falando de ações que já era para estar no nosso cotidiano, né? Infelizmente, já era para nós estarmos vendo esse resultado. Exatamente. Né? Então nós ainda estamos em ações de mobilização, né, da sociedade para que colhemos os frutos lá na frente. Porque as gerações futuras, elas necessitam dos recursos naturais que nós utilizamos hoje. Então nós temos que ter consciência que os recursos naturais, eles são finitos. Se nós não utilizarmos de forma consciente, eles vão acabar, como estão acontecendo. Então é importante as ações estarem no nosso cotidiano, serem praticadas. Caso contrário, o futuro é incerto. Isso aí, ótima dica, Dira. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta falando mais sobre esse assunto. Não saia daí. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962-1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para a sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. De volta com o nosso programa e nós vamos falar agora sobre a coleta seletiva. É uma das ações que poucas pessoas praticam, não é isso, Irã? A coleta seletiva, ela pode contribuir, né, com o equilíbrio do meio ambiente? Uma das principais ações que eu acredito que venha contribuir com essa questão do equilíbrio é a coleta seletiva. Porque a coleta seletiva, ela precisa ser feita por qualquer pessoa, não simplesmente pelo poder público. Então ela é uma ação que passa por você fazer a separação do material em casa, colocar em recipientes específicos, você ter pessoas ali naquela comunidade que vai reutilizar aquele material,
que em alguns municípios entra o papel dos catadores, né, que tem as associações que fazem esse trabalho, para você utilizar um papelão, para você utilizar como um suporte para a produção de mudas. Então, tem várias alternativas. O que nós temos que entender é que a coleta seletiva na nossa região, aliás, como no país como um todo, né, não é uma prática comum. Em alguns municípios há incentivos governamentais para buscar que se faça a coleta seletiva, mas é uma ação muito tímida ainda. Aqui em Araçuaí tem um projeto em vista, né? Essa questão da fazer associações com os catadores, essa questão da coleta seletiva, ainda tem um projeto que está em andamento aí, né? Então... esse trabalho, que na verdade nós temos alguns catadores informais no município, né? Em outros municípios, inclusive aqui na cidade de Jequitinhonha, né, no bairro de Jequitinhonha, tem alguns catadores que formalizaram uma associação que coleta o papelão para tentar reciclar. Só que, aqui, por exemplo, aqui em Araçuaí, existem esses catadores informais, inclusive eu pude presenciar algumas atividades dele. Falta, na verdade, um maior incentivo, buscar agregar eles em uma entidade a ser constituída como associação para empoderar melhor a categoria, porque aí você consegue ter uma entidade que vai agregar, né, nesse processo de coleta seletiva. A questão dos catadores é interessante, Irã, que além de fazer uma grande contribuição com o meio ambiente, também é uma geração de renda, né, para eles. Exatamente, porque um problema que nós temos nos nossos municípios são os lixões. E aí gera um problema todo social, né, questão de saúde pública, da questão da estética, como você falou, aliada às questões ambientais, né, de contaminação do lençol freático, do nosso solo. Então, quando você já faz o processo da coleta seletiva e que tem as pessoas que utilizam aquele material, você tem ali uma fonte de renda, você tem uma valorização da categoria, você busca dar um maior incentivo, né, aliado ao fato de você estar sendo responsável com a questão socioeconômica, né. Irã, essa questão da coleta seletiva, quando não há aterro, é válido fazer essa coleta seletiva do lixo? Em Araçuaí, por exemplo, nós não temos um aterro, é isso? Tem um lixão, é isso? Na verdade, são questões que é possível associar. Você fazendo a coleta seletiva e, ao mesmo tempo, tendo o aterro, porque nós temos alguns resíduos que você não vai conseguir reutilizar, e aí você tendo o aterro sanitário, você consegue propiciar um confinamento mais seguro e um pouco mais equilibrado e menos impactante ao ambiente. Quando você não tem o aterro e não tem a coleta seletiva, nós temos a figura dos lixões, que se torna um problema maior ainda, né? Então, a coleta seletiva ela é fundamental, né? Você tendo o aterro ou tendo o lixão, ela precisa acontecer. A coleta seletiva porque você vai separar o material, reutilizar, dar um certo destino mais correto ao material. E quando você trabalha com a questão do aterro, como você falou, muitas vezes os municípios menores não fazem porque tem um custo de manutenção muito alto. E aí tem que entrar a figura dos consórcios entre os municípios para você diluir esse custo, né, buscar implementar um aterro aí de uso conjunto para que receba os resíduos que você vai ter que descartar, digamos, para fazer um trabalho mais correto, digamos assim, porque individualmente o município que tem uma arrecadação ínfima, digamos assim, baixa, né, ele não vai ter condições de ter um custo aí de 500, 600 mil reais por mês, digamos assim, dependendo do nível do aterro e da quantidade de resíduo que ele for receber. Então é importante que a coleta seletiva seja feita, né, e que a sociedade tenha esse compromisso. Irã, em que situação que os aterros são prejudiciais ao meio ambiente? Olha, nós temos aí diferentes formas de você dispor o resíduo, né? Temos os lixões, o aterro sanitário. Então, em qualquer uma delas, nós teremos impactos no meio ambiente. A vantagem do aterro sanitário é que você vai ter um maior controle do impacto no meio ambiente. Mas, de qualquer forma, você vai ter a liberação do chorume, que é um líquido que vai ser oriundo daquela decomposição do material que foi colocado em deposição, que pode atingir o lençol freático. Aliado ao fato de nós termos, digamos assim, toda uma questão de contaminação do solo ali no entorno, né? Então, são pontos prejudiciais, mas o aterro ele tem muito mais vantagem do que os lixões. Por isso que é importante nós termos a implementação dos aterros e, ao mesmo tempo, as coletas seletivas, porque você vai diminuir a quantidade de resíduo e diminuir um pouco as questões dos impactos ambientais. Irã,
a dona de casa lá na sua cozinha, como que ela pode gerenciar esse lixo, né, para poder descartar? Na verdade, são práticas simples que podem ser colocadas aí no nosso cotidiano. Então, desde você ter a separação do material de origem orgânica, né, como um resto de comida que você for descartar, desde um resto vegetal, de uma alface, de um repolho que você for descartar, colocar em recipientes separados, diferentemente de uma embalagem Tetra Pak, oriundo de leite, diferentemente de uma sacola plástica. Então, essa separação, ela é simples de fazer, né? E aí você consegue dar uma destinação. Esse material que você consegue utilizar num composto, como eu falei, os restos vegetais, o material de origem orgânica, você pode utilizar desde você produzir um pequeno composto no fundo de casa ou colocar como um adubo, né, para as plantas. E esse outro material, você, como as embalagens, por exemplo, você pode utilizar para a produção de mudas. Então, tem várias alternativas simples e que podem ser disseminadas. É interessante, a gente vê muito, né, a questão das garrafas PETs, plantando mudinhas de cebolinha, alface, aquilo que a gente pode estar comendo, né, aproveitando no nosso dia a dia. Eu acho uma prática muito bacana. É uma prática, e uma prática simples de fazer. Sim. Hoje, em inúmeras escolas, né, os professores buscam disseminar isso junto aos alunos, porque mostra para eles, né, que produtos que seriam descartados, que estão no fundo de casa, pode ter uma outra finalidade e uma prática, digamos assim, de baixo custo, né, e sustentável também. Com certeza. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já já a gente volta. Não saia daí. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Valorize seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540.
formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Estamos de volta com o nosso programa. O nosso tema, nós falamos aqui durante todo esse tempo sobre como que eu posso ajudar, né, para manter o equilíbrio do meio ambiente. Quem esteve aqui com a gente, quem está com a gente é o Irã, ele é engenheiro. E Irã, deixo com você, né, uma dica, uma palavra de conscientização para aquelas pessoas que ainda não acham que o que ele faz não vai fazer um efeito. Vai, né? Na verdade, para destacar mais uma vez, né, a atividade educativa, né, perante a questão ambiental, ela tem que ser cotidiana, né? Sempre retomando e fazendo isso no nosso dia a dia, envolvendo não só a juventude, mas toda a sociedade. Por isso que eu destaco que a nossa região ela tem muito potencial, muita riqueza, e a atividade educativa, seja em sala de aula, seja no espaço informal, ela é fundamental. As escolas hoje, como mencionei e volto a destacar, elas estão preocupadas com isso, não só o Instituto Federal Campus Araçuaí, como as demais unidades do Instituto Federal, como as demais escolas públicas e privadas da região, elas têm essa preocupação. Então é um mecanismo de nós envolvermos os nossos alunos, né, público mais próximo, para envolver os familiares, os produtores nessa percepção da necessidade de preocupar com o nosso ambiente, porque é o mecanismo, digamos assim, de modificar o cenário. Porque, como eu mencionei lá atrás, a conscientização ela passa por você ter o ato prático, né? Você tem que mostrar na prática aquelas ações para que a pessoa se empodere, né, das suas atitudes perante ao problema que está destacado, né? É isso mesmo, Irã. E o nosso programa que nós apresentamos aqui para você, com essa intenção mesmo de gerar essa conscientização. Não adianta nós fecharmos os olhos, né, Irã, e achar que não é problema meu. Né? Na verdade, o problema ele é de todos nós, né? Nós temos algumas datas comemorativas, né, como aconteceu agora há pouco, né, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. São datas que existem porque, em algum momento, alguns estudiosos, ambientalistas, perceberam um problema se tornando mais crítico. Mas essa preocupação ela tem que ser diária, cotidiana, né? Não adianta imaginarmos que faz uma ação hoje e só no ano que vem eu vou fazer. Isso tem que ser uma questão constante. Nós temos um grupo de colegas na instituição que tem buscado discutir isso, né, para ver essa questão rural no nosso contexto, como envolver novas instituições, novos colegas, para que venhamos debater de forma mais a fundo e que possamos levar alternativas aos agricultores, à sociedade como um todo, né, porque é o nosso dever, né, nós sabemos do desafio que nós temos na região, mas através da educação digamos, um dos mecanismos mais próximos, né, de você chegar aos que mais precisam para tentar reverter um quadro alarmante, né. Isso aí. Irã, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Tá? Volte mais vezes, seja bem-vindo, tá? Obrigado, eu que agradeço. E o Instituto Federal Campus Araçuaí está lá de portas abertas para recebê-los, né? E muito obrigado mais uma vez. Isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui. E foi esse efeito mesmo que o nosso programa tem a intenção de gerar uma conscientização em você. Se você não faz nenhuma dessas práticas ainda simples, assim como o professor disse, procure fazer a partir de hoje, né? Nós fazemos parte dessa história, nós que devemos cuidar do nosso espaço onde nós estamos. Fique com Deus, até o nosso próximo programa e acompanhe as nossas próximas programações. Tchau, tchau.